Sejam todos muito bem-vindos, queridinhos e queridinhas da Teacher. Bora maratonar na nossa apostila de inglês. É hoje que nós vamos vencer mais uma etapa. Aqui vamos nós. Let's go! Saudações, meus queridos. Can you hear the sound? It's the sound of Africa. But why are you listening to this sound? Because we are going to talk about the broken English. Que é isso, hein, gente? Nós vamos começar a falar do broken English. Como assim, broken English? Inglês quebrado? Como é que a gente quebra uma língua? Será que falar é errado? Será que é não falar da maneira correta, da maneira gramatical? Será que o nosso português é quebrado também? Vamos pensar neste assunto. Broken English. Estou começando essa videoaula com essa música africana em homenagem à escritora Chimamanda Ngozi Adichie, que é esse trechinho aqui que nós temos aqui no início da nossa unidade é dessa escritora. Olha que linda que ela é. She's African. She is empowered. She's a strong woman. Se tiverem oportunidade, observem o trabalho dessa escritora. Ela é maravilhosa, super empoderada, escreve umas coisas assim muito da hora. Vamos ver o que ela diz aqui a respeito do inglês. I'd like to say something about English as well, which is simply that English is mine. Sometimes we talk about English in Africa as if Africans have no agency, as if there is not a distinct form of English spoken in Anglophone African continent. I was educated in it. I spoke it at the same time as I spoke Igbo. My English speaking is rooted in a Nigerian experience and not in a British or American or Australian one. I have taken ownership of English. Chimamanda Ngozi Adichie. Eu gostaria de dizer algo sobre o inglês. Aquele inglês simples, aquele inglês que é meu. Algumas vezes nós falamos sobre o inglês na África como se os africanos não tivessem nenhum gerenciamento, como se não fosse uma forma distinta do inglês que é falado nos continentes anglófonos africanos. Eu fui educada desse jeito, eu falo do mesmo jeito que eu falava antes o Igbo. O meu inglês, a minha fala do inglês é enraizada na experiência nigeriana e não na cultura britânica, americana ou australiana. Eu tenho a minha posse do inglês. Olha que coisa maravilhosa que a Chimamanda nos traz, não é? Cada um de nós, quando vamos falar uma língua, nós falamos a língua, por mais estrangeira que ela seja, com a nossa identidade. Não tem como eu separar quem eu sou, de onde eu vim, e falar uma língua estrangeira sem atribuir a esta língua a minha personalidade. Então, o que ela diz aqui neste trechinho é muito fantástico. O inglês é a língua mundial. Nós todos possuímos essa língua. E falar o inglês, meu querido aluno, minha querida aluna, é inclusive uma forma de luta. A luta contra os estereótipos. Os povos do exterior muitas vezes atribuem características que não são reais, que não são verdadeiras. E quando nós conseguimos nos comunicar nessas línguas estrangeiras, nós podemos mostrar a nossa cara ao mundo e dizer quem nós verdadeiramente somos. Aprender uma língua nova não quer dizer que nós vamos deixar a nossa cultura para trás. Quer dizer que nós vamos incorporar a essa nova língua um pouco mais de cultura, um pouco mais de identidade. Esse broken English, na verdade, é o inglês sem preconceitos. É a linguagem sem preconceitos. É você poder dizer quem você é, de onde você veio, quais são os seus costumes,
e adicionar novas palavras, novos vocabulários nessa língua. Aqui no português isso já aconteceu. Nós temos muitos estrangeirismos na língua portuguesa, né? Então, neste capítulo, nós iremos analisar muito da cultura, principalmente africana, e essa questão de como funciona a língua inglesa. Vamos dar sequência? Take a look. As we already know, English originated in the British Islands and spread from there to many other parts of the world. Nowadays, English is used in every continent by a large number of native and non-native speakers. In this context, English becomes a profoundly multicultural language, but are these language variations perceived as an enrichment? Nós já sabemos que o inglês se originou nas Ilhas Britânicas e se esparramou pelo mundo inteiro, por todas as partes do mundo. Atualmente, o inglês é usado em cada continente por um amplo número de falantes nativos e não nativos. Neste contexto, o inglês se torna uma língua profundamente multicultural. Mas essas variações linguísticas são de fato percebidas como um enriquecimento? Essa é a nossa questão. Esse é o convite para que você reflita sobre esse assunto. E aqui nós temos a exploração da palavra break. Aqui nós tínhamos a broken English, o inglês quebrado. Aqui o verbo break, quebrar, está conjugado no particípio passado. Aqui nós temos break, o verbo na forma base. A pronúncia, aqui entre essas barrinhas, olha, nós temos a pronúncia fonética é a mesma in the UK, Reino Unido, US, Estados Unidos. O passado de break é broke, o particípio passado de break é broken. Break verb, damage. O break como verbo, ele é a mesma coisa que damage. Damage significa danificar, destruir. Então, aqui na A1, significa assim, o primeiro significado que ele tem. To cause something to separate suddenly or violently in two or more pieces, or to cause something to stop working by being damaged. Causar que algo se separe repentinamente ou violentamente em duas partes ou mais, ou fazer que algo pare de funcionar porque foi estragado, porque ficou danificado. Então, aqui nós temos um exemplo. The dish fell on the floor and broke. A louça caiu no chão e quebrou. Nós temos ainda um segundo significado para o verbo break, que é um significado mais literal, um significado que nós vamos compreender mais dentro do contexto. To fail to keep a law, rule or promise. Fracassar ao se manter uma lei, uma regra ou uma promessa. He didn't know he was breaking the law, doing something illegal. Ele não sabia que ele estava infringindo a lei. Ele não sabia que ele estava fazendo algo ilegal. E agora, meus queridos, nós temos aqui um convite para analisarmos, pensarmos. Isso aqui são questões discursivas, mas eu vou conversar com vocês, porque enquanto isso vocês vão pensando nesse assunto. Analyze the sentence written by American writer H. Jackson Brown Jr. and in pairs discuss the following questions. Analise essa sentença que foi escrita pelo escritor americano H. Jackson Brown Jr. e em pares discuta as seguintes questões. Never make fun of someone who speaks broken English. It means they know another language. Nunca ria da cara de alguém que fala um inglês quebrado, um inglês imperfeito. Isso significa que essa pessoa conhece outra língua. Essa fala se endereça a quem? Muito provavelmente aos britânicos, aos americanos, a quem fala inglês com perfeição, porque já é um nativo daquela língua. E nós que falamos outra e tentamos falar a deles, não é? Quando uma pessoa não fala com perfeição a sua língua, se chega, por exemplo, um estrangeiro aqui e não fala com perfeição o português também, isso significa que a pessoa tem outra língua que ela fala com uma perfeição maior do que a nossa. Então, o que a gente tem que quebrar nesse momento? A gente tem que quebrar o preconceito. Quebrar o nosso preconceito.
quebrar esses estereótipos, não é? E assim, criar cara e coragem para começar a falar, para começar a mostrar a nossa cara pro mundo. Somos brasileiros, merecemos respeito. Não é verdade? E aqui tem um convite à reflexão. How can a language be broken? Como é que uma língua pode ser quebrada? Se a gente for pensar aqui na nossa cultura, o português já foi quebrado. Porque quantas palavras nós usamos em inglês para nos referirmos à tecnologia? Quantas palavras nós usamos em francês para nos referirmos a coisas da moda? Quantas palavras do mundo inteiro nós não usamos para falar de culinária, para falar de costumes, para falar até mesmo de cabelo, de roupa? Toda língua, de certa forma, é um pouco quebrada, porque a gente absorve um pouquinho da cultura do mundo e traz novidades para a nossa cultura. E este é o verdadeiro enriquecimento linguístico, não é verdade? Mas então você, meu querido aluno, pense e anote a sua opinião. Eu estou te dando a minha, mas você pode anotar a sua. Does this sentence apply to other languages beyond English? Essa sentença se aplica a outras línguas além do inglês? Com certeza, nós estamos aqui falando da língua portuguesa. Em outras culturas também. Coisas que existem só aqui no Brasil e que os americanos estudam, muitas coisas que aparecem em artigos acadêmicos, elas devem aparecer com o nome daqui, porque são provenientes da nossa terra. Então, vários nomes de espécies de plantas, de animais, alguns pratos que são caracteristicamente nossos, eles não são traduzidos para a língua inglesa, eles devem falar da forma que esse prato foi criado. Então, nós também exercemos alguma influência no mundo. E com certeza, a partir do momento que nós conseguimos mostrar a nossa cara para o mundo, conseguimos falar nessa língua que é global, que é universal, nós conseguiremos impregnar muito mais da nossa cultura mundo afora. Não é o que eu falei, é a quebra do estereótipo. Próxima página, nós temos o seguinte. Mais algumas questões. Observe a imagem aqui, né, os elementos não verbais que esse trechinho nos traz. E aqui nós temos uma pergunta também, são questões discursivas que você vai pensar e responder para mim. My language? Minha língua? Who owns the English language? Quem possui a língua inglesa? Get together with a classmate and discuss these topics. Junte-se com um colega ou com um membro da sua família. Aproveita que hoje é domingo, chama a família para bater um papo, para conversar sobre a influência da língua inglesa, não é? Do you consider English a global language? Why? Você considera que o inglês é uma língua global? Por quê? Do you feel annoyed when someone speaks it in a way you don't consider right? Você se sente incomodado quando alguém fala essa língua de uma forma que você não sente que é a forma correta? Pense e deixe sua anotação. Iremos conversar pessoalmente sobre esse tópico na nossa próxima videoaula ao vivo. So, let's go on, let's continue. Now we have to read this text. Temos que ler este texto. Existem algumas palavras que estão escritas aí com uma cor diferente. É porque elas estão aqui, o significado delas. Olha só, spreading. That is extending itself, espalhando-se, esparramando-se. Suit. To be acceptable to someone, adequar-se, caber. Eu posso usar essa roupa e falar, oh, it suits me well. Ela me veste bem, ela me cabe bem, se adequa bem em mim. Então, vamos ver o texto na íntegra e essas palavras dentro do texto. So, let's see. If English is your mother tongue, you may have mixed feelings about the way English is spreading around the world. Se o inglês é sua língua materna, você pode ter sentimentos mistos sobre o modo que o inglês está se esparramando pelo mundo. You may feel pride that your language is the one which has been so successful
But your pride may be tingled with concern when you realize that people in other countries may not want to use the language in the same way that you do and are changing it to suit themselves. Você pode sentir orgulho que a sua língua é uma daquelas que tem obtido maior sucesso. Você pode ter, mas o seu orgulho pode ser tingido, pode ser maculado com a preocupação, manchado de preocupação. Quando você percebe que as pessoas dos outros países podem não usarem a língua da mesma forma que você faz e estão mudando esta língua, mudando-a para que elas se adequem a eles mesmos. We are all sensitive to the way other people use, it is often said abuse, our language. Todos nós somos muito sensíveis, ficamos facilmente ofendidos pelo modo com que as outras pessoas usam, ou frequentemente ou dizemos frequentemente, abusam da nossa língua. Deeply held feelings of ownership begin to be questioned. Segurando profundos sentimentos profundos de possessão começam a ser questionados. Indeed, if there is one predictable sequence of a language becoming a global language, it is that nobody owns it anymore. Na verdade, de fato, se existe uma consequência previsível de que uma língua está se tornando uma língua global, é que ninguém a possui mais. Or rather, everyone who has learned it now owns it. Ou, pelo contrário, todos aqueles que a aprenderam a possuem. Has a share in it might be more accurate. Tendo compartilhado ela, o que ficaria mais apurado. And has the right to use it in the way they want. E que eles têm o direito de usá-la da forma que eles querem. This fact alone makes many people feel uncomfortable, even vaguely resentful. Este fato em si faz com que muitas pessoas se sintam desconfortáveis ou vagamente ressentidas. Look what the Americans have done to English. It's not a common comment found in the letter columns of a British press. Veja o que os americanos fizeram com o inglês. Não é um comentário incomum e pode ser encontrado nas colunas da imprensa britânica. But similar comments can be heard in the USA when people encounter sometimes string variations in English which are emerging all over the world. Mas comentários similares podem ser ouvidos dos americanos quando as pessoas encontram alguma coisa, alguma das variações do inglês que tem emergido de lá para o mundo inteiro. Então, estamos com o nosso texto trabalhado. Vamos agora à resolução. Neste momento, querido aluno, pause o seu vídeo para responder as questões, mas eu já vou aqui respondendo junto com vocês, porque precisamos vencer este conteúdo. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui. Does the author believe English native speakers have different feelings about the language? O autor acredita que os falantes nativos de inglês têm diferentes sentimentos sobre a linguagem? Olha só, a minha pergunta começou com verbo, começou com does. Então, quer dizer que eu posso começar a responder com uma short answer. Toda vez que nós temos uma pergunta que começa com verbo, nós podemos responder com verbo. Então, a primeira resposta, yes, he does. O autor acredita que os falantes nativos têm diferentes sentimentos? Sim, ele acredita. Então, esse does aqui, que é o presente simples, vai retomar o verbo live, que é o meu verbo principal. Agora, eu vou explicar de que forma. Quais os indícios no texto que me levam a acreditar que ele acredita que os falantes nativos têm diferentes sentimentos em relação ao uso da linguagem deles. He argues that people may feel proud
Proud significa orgulhoso. He argues that people may feel proud about it. But also annoyed. Opa, tô escrevendo annoyed corretamente? Annoyed by... A moment, please. E a nossa resposta adequada seria esta. Deixa eu ver aqui, acho que eu vou dar um enter aqui para caber aqui. Certo. Yes, he does. He argues that people may feel proud about it, but also annoyed by the misuses of it. Sim, ele acredita. Ele argumenta que as pessoas podem se sentir orgulhosas em relação a isso, mas também incomodadas pelo uso não exatamente correto desta linguagem. Segunda questão. According to David Crystal, do people tend to want others to use language the same way they do? De acordo com David Crystal, olha só, também tem uma pergunta começando com do. Eu poderia até tirar esse according to David Crystal, que nós já sabemos que quem escreveu o artigo foi o David Crystal. Eu poderia perguntar diretamente, do people tend to want others to use the language the same way they do? Yes, they do. Sim, elas tendem. Todo mundo acha que a gente tem que falar a língua do jeitinho que o nativo fala, não é? Inclusive, eu, na minha formação, fui instruída para ensinar vocês a falar inglês do jeitinho que o americano fala. Mas isso não acontece, gente, porque nós levamos a nossa identidade para a linguagem que nós estamos aprendendo. Então, todos nós somos donos do inglês, todos nós podemos falar da forma que conseguimos. A comunicação é pertencente ao ser humano, pertence a nós. Nós podemos nos comunicar da maneira que conseguimos, não é verdade? Vamos continuar aí, então. People tend to compare the way they use the language to other peoples, and this might arouse bad feelings. Aqui, olha, a palavra people, a gente já tá no plural. Eu vou explicar isso aqui depois. Deixa eu acabar de escrever isso aqui, que eu já explico. A nossa opção de resposta seria esta. Sim, aqui ó, a pergunta, do people tend? Sim, tender. Yes, they do. Esse do aqui, ó, tá retomando o verbo aqui no presente simples. Sim, elas tendem. As pessoas tendem a comparar o modo que elas usam a linguagem a outros povos, e isso pode levantar sentimentos ruins. Então, o que eu queria explicar para vocês? A palavra people já está no plural, significa pessoas. Mas quando eu uso essa palavra com o acréscimo do S, peoples, eu quero dizer povos. As pessoas de outra cultura, os povos africanos, os povos americanos, os povos chineses. Então, quando a palavra people é gramaticalmente considerada uma palavra no plural. Mas eu posso usar ela com S adicional, porque a gente tem one person, uma pessoa, two people, three people, four people, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas. Mas quando eu falo peoples, eu quero dizer povos de outra cultura. Era isso que eu queria explicar para vocês, ok? Let's go on. Aqui nós temos, meus queridos, algumas atividades de vocabulário. Então, olha só. These words were used by the author to describe the feelings of English speakers. Look at their meanings in the dictionary and draw or write their definitions.
Essas palavras foram usadas pelo autor para descrever os sentimentos dos falantes do inglês. Procure por essas palavras, pelo significado dessas palavras no dicionário, desenhe ou escreva a sua definição. Vamos lá, então? O que significa pride? Pride significa orgulho. Se eu for procurar num dicionário inglês, o que eu posso colocar aqui? What is pride? A feeling of satisfaction. Um sentimento de satisfação. Tinged with concern. Maculado de preocupação, manchado de preocupação. Então, o que eu posso dizer aqui? Showing some form of preoccupation. Mostrando alguma forma de preocupação. Sensitive. A pessoa que fica muito sentida, fica muito machucada, fica muito doída com qualquer coisinha, sabe? É o famoso casquinha de ferida. Easily worried or offended. A pessoa que fica facilmente preocupada ou facilmente ofendida. Agora eu vou precisar sair dessa... Dei um print aí na tela, né? Para vocês fazerem a correção, que eu vou descer um pouquinho a página. Uncomfortable significa desconfortável. Inglês. Feeling a little worried. Sentindo um pouco de preocupação. Se sentindo preocupado. Opa, eu não tô conseguindo, gente. O que eu tô arrumando aqui? Resentful. Resent é a pessoa que tem ressentimento. Feeling hurt. Hurt pode ser ferida, machucado ou mágoa. Quando a pessoa se sente magoada. She is resentful. Ela está magoada. She is resentful about you. Ela está magoada com você. Está ressentida. Então, nós temos aqui um sinônimo do inglês para inglês. Feeling hurt is equal feeling resentful. E agora, meus amores, nós temos aqui uma questão discursiva. Do you agree with David Crystal? Você concorda com David Crystal? Do you have these kinds of feelings about the language you speak? Você tem esses tipos de sentimentos em relação às linguagens que você fala? Pense e anota aí pra mim, que na próxima videoaula nós iremos conversar sobre essas questões. Bom, meus queridos, para ganhar um pouquinho de velocidade, aqui eu vou começar a explicar usando o livro do professor. Então, vocês vão perceber que as respostas já estão aqui, mas eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem fazer a atividade. Vejamos o que essa página nos traz. Look at what the Americans have done to English. Olha o que os americanos fizeram com o inglês. Gente, olha o desespero dos britânicos. E essa é uma frase assim, que eles proferiram muito. According to David Crystal, the feelings of ownership British people may have over the language might be because English was their language before becoming the American language. De acordo com David Crystal, o sentimento de possessão, ownership, possessão, que os povos britânicos possam ter sobre a linguagem, deve ser porque o inglês era a língua deles, their. Esse their aqui, olha, é um adjetivo possessivo. Their language. O que nós estudamos sobre os possessive adjectives? Toda vez que eu tenho um adjetivo possessivo, eu tenho um adjetivo possessivo e após ele, eu tenho um substantivo. Cuidado com isso, meus queridos, porque no desafio de inglês a teacher ficou muito brava. Eu expliquei isso e vocês, a maioria de vocês, errou esta questão. Possessive adjective aqui, ó, a língua deles, antes de se tornarem a língua americana. Então, os britânicos se sentem os donos do inglês, né? O americano é como se fosse o português que é falado aqui no Brasil.
né? Veio lá de Portugal, mas chegou aqui e teve as suas diferenciações, né? As we have seen in the previous chapter, the presence of English language in the Americas is a result of British colonialism, which took over territories all over the world, spreading its culture and language along the way. Due to the process of melting cultures as languages, English suffered many transformations and has even generated a number of varieties such as patois and the Caribbean. Assim como nós vimos no capítulo anterior, a presença da língua inglesa nas Américas é o resultado do colonialismo britânico, que tomou territórios pelo mundo inteiro, esparramando a sua cultura e a sua linguagem por todo o caminho. Devido a esse processo de culturas, melt significa derreter, dessa junção de culturas, as culturas foram se derretendo e se misturando ali, e as linguagens também, o inglês sofreu muitas transformações e tem até mesmo gerado um número de variedades, tais quais o patois e o caribenho. São línguas provenientes da língua inglesa. Aí aqui nós temos o seguinte: language differences occur in specific areas. Vocabulary, grammar and pronunciation. A linguagem, existem diferenças ocorrendo na linguagem em diversas áreas. Na área do vocabulário, spelling é a área das regras, né? As regras gramaticais, a gramática em si e na pronúncia. Questão 5 é uma questão que vocês deveriam pesquisar. Tem um QR Code aí para vocês pesquisarem também. Aí eu já estou deixando aqui a página com a correção para vocês observarem. Nós temos o seguinte: when it comes to British and American English, the main difference is related to vocabulary. There are differences in every other area though. Take a look at the following table that lists some of these differences. Can you fill in the blanks? Quando nós falamos do inglês americano e do inglês britânico, as principais diferenças são relacionadas ao vocabulário. Aqui nós temos algumas diferenças em algumas áreas. Dê uma olhada na seguinte tabela e liste aquelas diferenças. Você consegue preencher as lacunas? Então, olha só. Agora, meu querido aluno, esse é o momento da gente treinar um pouquinho da pronúncia. A correção da atividade já está aí para vocês, não é? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então, vocês pausem o vídeo, façam essa correção e depois, bora conversar, bora falar com a teacher aqui. Então, olha só, no inglês americano eles falam taxi, vai repetindo aí na sua casa, taxi. No inglês britânico, cab. American English, elevator. British English, lift. Elevador, lift. American English, candies, são doces. British English, sweets, mesma coisa. American English, apartment. British, flat. American English, cotton candy. British English, candy floss. Cotton candy, candy floss é o algodão doce. American English, cookie. British, biscuit, são os cookies ou os biscoitinhos, aquelas bolachinhas doces, porque a salgada eles chamam de crackers, cream cracker. American English, French fries. British English, chips, que são as batatinhas fritas. American Drug Store, que é a drogaria. British English, chemist, farmácia, drogaria, chemist. American Pacifier. British, dummy, pacificadora, pessoa que está sempre de boas. American English, pants, calças. In British, trousers. American eggplant. In British, aubergine. Eggplant é a berinjela. American English, subway. British English, underground. Isso aqui nada mais nada menos do que o metrô, ok?
Vamos para a nossa próxima atividade. Questão 5 feita, né? Aqui nós temos essa tabelinha falando sobre as diferenças gramaticais. Grammar differences. Aside from spelling and vocabulary, there are certain grammar differences between British and American English. In American English, collective nouns are singular, but in British English, they are often considered plural. Abaixo, nós temos algumas regras de escrita e de vocabulário, né, que pertencem às determinadas gramáticas com suas diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano. No inglês americano, substantivos coletivos são singulares, mas no inglês britânico eles também são considerados plural. The group is studying quietly. O grupo está estudando quieto. The group are studying quiet. O grupo estão estudando quieto. Eu prefiro a forma americana do que a britânica, viu, gente? Porque é estranho. Porque a palavra group dá a ideia de plural, mas a palavra em si está no singular. Então, eu prefiro a primeira frase. The group is e não the group are. Mas as duas formas são corretas, não é? In British English, have got is often used to indicate possession, whereas in American English, have is preferred. No inglês britânico, have got é usado para indicar possessão. Então, eu posso falar, I have got a pen, eu tenho uma caneta. Ou, I have a pen, eu tenho uma caneta. Né? Os dois são usados para indicar possessão, mas no inglês americano é preferível usar o have do que o have got. I have too many things to do. I've got too many things to do. Tenho muitas coisas para fazer. Primeira frase americana, segunda frase britânica. Alright? Continuando aqui, vamos analisar a nossa questão de número 6. The main differences between British and American spelling is that British English kept in original spelling of the words from French and German, whereas American English didn't. As principais diferenças entre o inglês britânico e a pronúncia, né, as regras do inglês americano, é que o inglês britânico manteve, né, as regras de pronúncia originais derivadas do francês e do alemão, enquanto que o inglês britânico não. Read the explanations below and with a classmate do some research to provide each of them with examples. Leia as explicações abaixo e com um colega faça uma pesquisa para prover cada um dos exemplos, né? Então, olha só. Aqui nós temos exemplos de... Deixa eu acender a luz aqui onde a gente precisa prestar atenção. Vamos ver esses dois conjuntinhos aqui primeiro. British words that ended in O-U-R are written with O-R in American English. Palavras britânicas que são terminadas em O ou R, elas terminam em O-R no inglês americano. Então, observa, no inglês britânico nós temos color com O-R, no americano color. Te perdeu aqui, né? Vamos fazer umas anotações aqui. Deixa eu colocar uma cor um pouco menos aparecida, para não ficar assim uma coisa muito assustadora aqui. Right? Então, olha só. Aqui, ó, o color. Perdeu esse U, esse aqui, ó. Perdeu. Aqui perdeu esse U. Favor, favor. Favor. Também perdeu a letra U. Ok? British words that ended in T-R-E are written with T-E-R in American English. Palavras britânicas terminadas em T-R-E são escritas com T-E-R no inglês americano. Então, esse primeiro quadrinho aqui temos o britânico. Nesse segundo quadrinho aqui, o inglês americano. Liter, litro. Olha só. Ter. Center. T-R-E. Então, são as diferenças, né, de pronúncia. Vamos observar os próximos exemplos. Some
sounds ending in E-N-C-E in British English are written with E-N-S-E in American English. Alguns substantivos que terminam em ens no inglês britânico serão escritos em ense com S no inglês americano. Então, olha só. License, licença, ense, com C, né? E no inglês britânico. No americano é license com S, não com C. Offense com C no britânico, offense com S, não com C no inglês americano. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar essa atividade e fazer todos os exercícios. Let's change the page. Agora, meus queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre os indefinite articles. A-N. O que seriam esses indefinite articles? São os artigos indefinidos e significam uma. Eles são usados para indicar apenas substantivos no singular. E aí nós temos o seguinte: A geralmente é usado antes de som consonantais. Então eu posso falar, por exemplo, a pen, a ruler, uma caneta, uma régua. Porém, a palavra eraser, borracha, começou com a letra E. É uma vogal. Então, eu irei usar an eraser. Quando nós vamos usar os indefinite articles, nós devemos tomar muito cuidado com a pronúncia fonética. Na atividade que nós fizemos anteriormente, né, lá no começo do capítulo, nós tivemos aquela palavra lá, o broken English, análise da palavra break. Todas as vezes que nós abrimos um dicionário, podendo ser ele até mesmo o Google Translate, quando nós colocamos, observe aqui, eu coloquei aqui a palavra university, universidade. Olha a transcrição fonética dessa palavra, university. Então, se eu quiser usar um artigo indefinido aqui, eu não posso usar an. Apesar da letra U ser uma vogal, eu tenho aqui, como transcrição fonética, o som de uma semivogal. Então, eu diria a university e não an university, alright? Agora, a palavra honest, que significa honesto. Vamos colocar só essa palavra aqui. Observa aqui a pronúncia fonética. A minha palavra começou com a letra H. A letra H é uma consoante. Porém, como a palavra honest é derivada do latim e nós não pronunciamos a letra H, então eu não posso falar a honest man, um homem honesto, e sim an honest man. Teria que usar an, que é o artigo indefinido que nós usamos antes de sons vocálicos. Já a palavra horse, por exemplo, começou com a letra H da mesma forma. Só que olha aqui a transcrição fonética, aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, horse. O H aparece aqui na transcrição fonética. E o H aqui, ele tem som de R. Horse. Então, eu não poderia usar an horse. Eu teria que usar a horse. Então, o a nós usamos antes de som consonantal, som de consoante. N nós usamos antes de som vocálico, som de vogal. Muito cuidado na hora de fazerem os exercícios de vocês. Eu indico, inclusive, que vocês façam o exercício lançando as palavras aqui no Google Tradutor, que é mais rápido, né, do que um dicionário, não precisa ficar folheando e procurando folhas, né, procurando onde é que estão as palavras. E aqui, olha, vocês vão observar aqui embaixo da palavra em si, vem a pronúncia fonética e vocês podem, inclusive, escutar como é que pronuncia essa palavra. Horse. Prevaleceu o som consonantal e não o som vocálico. Outra palavra que começa com H e que é derivada do latim, que a gente não pronuncia o H com o som que deve ser pronunciado na língua inglesa, é a palavra hora. Então, olha só. Hour.
hour. Então, eu quero falar uma hora qualquer do dia, an hour. Mesmo que a letra H seja uma consoante, que a palavra comece de forma escrita com uma consoante, mas o som que prevalece primeiro é o som de vogal. Então, nós vamos usar o artigo indefinido an e não a. Vamos ao livro aqui, analisar o que nós temos. Então, aqui nós temos o seguinte, atividade 7. Can you identify the main differences in pronunciation between American and British English? Você consegue identificar as diferenças principais entre a pronúncia do inglês americano e o inglês britânico? Talk to your classmates about it and then read the following text to check your findings. Converse com um colega sobre isso e em seguida leia o seguinte texto sobre aquilo que você encontrou. Vamos ver o que esse textinho nos traz. How different are American and British pronunciations? Well, it's quite difficult to point out the distinctions between these two variations of English because there is a huge variety of accents in both the US and the UK. Quão diferente é o inglês americano, as pronúncias do inglês americano e do inglês britânico? Bem, é bastante difícil pontuar as distinções entre essas duas variações do inglês, porque existe uma enorme variedade de sotaques, ambos, no inglês americano e no inglês britânico. UK, United Kingdom, Reino Unido, então a gente considera ali a Bretanha, a região da Bretanha toda. A New Yorker, an Alaskan, and a Texan have very different accents. For example, nova-iorquino, uma pessoa do Alasca, um texano, tem muitas diferenças de sotaques. Por exemplo, in the UK, the same thing happens and it's possible to notice different accents even inside London alone. No Reino Unido, a mesma coisa pode acontecer e é possível noticiar, perceber, observar diferentes sotaques mesmo dentro unicamente de London. However, there are some differences that can be noticed. Entretanto, existem algumas diferenças que podem ser observadas, que podem ser notadas. In American English, the R in a word is always pronounced. In British English, the R is pronounced only when followed by a vowel. No inglês americano, o R numa palavra sempre é pronunciado. No inglês britânico, o R é pronunciado quando ele é seguido de uma vogal. The pronunciation of the letter T in the middle of a word sounds like a weak T in American English, but it sounds like a T in the British English. A pronúncia da letra T no meio de palavras soa como um D no inglês americano, mas como um T no inglês britânico. It is important to point out that these and some other pronunciation differences won't prevent you from understanding the English spoken by a British or an American person. É importante pontuar que essas diferenças e muitas outras diferenças de pronúncias não impedem de compreender o inglês falado por britânicos e o inglês falado por uma pessoa americana. Então aqui eu já vou deixar vocês observarem as respostas aqui. Estou contando que vocês já fizeram essa atividade, que eu já pedi. Vamos lá então. Now, go back to the text and pay attention to indefinite articles an. We use an to talk about or classify one person or thing. How much do you remember about their use? Agora, volte no texto e preste atenção nos artigos indefinidos a e an. Nós usamos a e an para falar ou classificar uma coisa dita por uma pessoa. Quanto você se lembra do uso deles? Letra A. O artigo a an é usado. Então, vamos às nossas marcações. Isso aqui é muito importante. Quando é que a gente usa a e an? Antes de substantivos contáveis no singular. Se a palavra for incontável, não serve. Porque você fala, por exemplo, água. Não tem como a gente contar quantas gotas de água tem no copo. Então, a gente fala a água, the water. Usamos
um artigo definido e não indefinido. Aqui é só quando eu posso contar unidade. 1, 2, 3 é que eu vou usar um artigo indefinido. Então, eu posso falar a pen. Uma caneta. Sorry about that. Letra B. We use a before nouns that begins with a consonant sound. Usamos o indefinido a antes de sons que começam com uma consoante. Pen. Aparece a letra P, consoante, a pen. C. We use an before nouns that begin with a vowel sound. Eraser. Então, prevaleceu a letra E. Eraser. É um som vocálico, vou usar an. An eraser. Let's go on. Activity 9. Fill in the blanks using a or an. Complete as lacunas usando a ou an. Então, olha só. Vamos às nossas marcações. Vou voltar aqui para o meu vermelhinho básico. Let's go on. A different language is a different vision of life. Uma língua diferente, uma visão diferente de vida. Então, repara que aqui, eu vou marcar aqui, ó, de vermelhinho. Epa, peraí. Vou marcar de vermelho os sons que são consonantais. Quando prevalece o som de consoante, ok? E vou marcar de roxinho quando aparece o som de vogal. Vamos lá, então. Observar aqui, ó. Nós temos que observar a palavra que vai aparecer, né, antes do meu artigo. Gente, não consigo mudar isso aqui de lugar. Vamos deixar aí mesmo, então. Então, vamos observar todas as vezes que apareceu a palavra e, nós vamos observar que depois nós temos um som de consoante. Então, olha só. Different, prevaleceu o som da letra D, a consoante. Different, aqui de novo. One language sets out in a corridor of life. Corredor de vida, apareceu a letra C, a consoante. Two languages open every door along the way. Duas línguas abrem cada uma das portas ao longo do caminho. A language, L, é consoante, is an exact reflection of the character and growth of its speakers. Uma língua é a exata reflexão da personalidade e crescimento de seus falantes. You can never understand a language. Você nunca irá compreender uma língua until you understand at least two. Até que você entenda pelo menos duas. If you talk to a man, prevaleceu a letra M, man, in a language, em uma língua, he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. Se você conversa com um homem numa língua que ele compreende, ela entra em sua cabeça. Se você conversa com um homem na língua que ele possui, ela entra em seu coração. E aqui nós tivemos apenas uma sentença aqui, né? Que apareceu um som de vogal, que foi aqui no caso da palavra exact. Todas as outras palavras, todos os outros indefinite articles precederam sons vocálicos. Só aqui que nós tínhamos sons consonantais, perdão. Só aqui que nós tivemos mesmo um som vocálico. Let's change the page. Vamos virar a página e fazer a nossa próxima atividade. Let's go on. Já vou deixar vocês irem observando as respostas, né? Para já irem adequando. Olha o que estava pedindo aqui. Can you write sentences using the following prompts? It's important to check the proper verb form and add the right prepositions to. Você consegue escrever sentenças usando as seguintes palavras? É importante checar o verbo apropriado, a forma verbal apropriada e a preposição correta também.
In significa before cities and countries. Nós iremos usar o in antes de cidades e países. Before specific places, antes de locais específicos. E o at nós iremos usar para locais em geral. Então, olha só, era para criar frases. Então, aqui ficou linguistic, seria o sujeito, study é o meu verbo que eu preciso conjugar no presente simples. Human communication, comunicação humana. A linguistic studies human communication. Um linguista estuda a comunicação humana. B. There's, então quer dizer que tem, que existe, que há. Eu tenho aqui uma oração sem sujeito. Canadian boy, um garoto canadense, my class. Existe um garoto canadense em minha sala. Então, repara que aqui nós usamos, olha, um artigo indefinido aqui, um garoto canadense. In my class, na nossa sala. É in que a gente usa antes de cidade, país ou antes de local específico. Toda vez que a pessoa está dentro de um local, nós iremos usar in. Outra coisa que vocês podem pensar, toda vez que nós estamos falando num local aberto, amplo, nós iremos usar at. Letra C. My English teacher, minha professora de inglês, tem very clear pronunciation, uma pronúncia muito clara. My English teacher has a very clear pronunciation. Então, olha só, cuidado aqui com o uso do verbo have ou has. Minha professora de inglês ou meu professor de inglês é ele ou ela. Então, eu preciso conjugar esse verbo aqui, né? De acordo com a terceira pessoa do singular no presente simples. Has, he, she, it, has. Isso foi assunto da nossa aula passada. Está se repetindo agora novamente no nosso livro. Cuidado com as questões da S. Muito provavelmente esse verbo vai aparecer para você conjugar. Letra D. My cousin live. Para he, she, it, a gente acrescenta S, né? Lives. E na tiny flat in London. O meu primo mora em olha o artigo indefinido aqui, em um apartamento minúsculo em Londres. Do you say a flat or an apartment? Então aqui era pergunta. Pergunta no presente simples. Nós sempre perguntamos com do ou does. O sujeito é you, para I, you, we, they. A gente pergunta com do. Você diz flat ou apartamento? Right? So, my sweetheart, now we are going to do activity 11. Essa audio script está prontinha para vocês aí. Agora nós vamos fazer a atividade de número 11. Então, tá pedindo o seguinte. Listen to two teenager students talking about the difference between American and British English and mark the topics they mention. Ouça dois adolescentes falando sobre as diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano e marque os tópicos que eles mencionam. Let's check. 8. I think British English is more beautiful, but I don't have any bad feelings towards American pronunciation. In fact, I find it to be quite charming. I'm an American, born and raised, and to me, British English sounds a little posh. You guys always sound way too formal, Helen. Formal? How come? Like, instead of saying party, you say party. So, even when making an informal invitation, you tend to sound a bit uptight. Would you like to come to a party tonight? Maybe, but that's a tad unfair. I could say that you always sound funny when you emphasize every single R within a word. My car is over there near that park. It certainly sounds funny when you try to emphasize the R's. Some words you guys use are funny too. For example, how come you call a bathroom a loo? It cracks me up. I have to agree here, Peter. It's a bit funny, but you make me so confused when you call crisps chips and chips fries. Something else here. Why do you always say have got instead of have alone? I have got too many problems with that. All right, Peter. I loved having this chinwag with you. That was brilliant. Chinwag? What does that mean? It's a British slang for chat. In that case, I had a blast chatting with you too.
Oh, lots of different words to know about. Eles falaram sobre pronunciation, vocabulary and grammar. Agora, eu vou colocar esse áudio para vocês ouvirem novamente com a transcrição deles, para que vocês observem as diferenças linguísticas que eles comentaram, né? Nós temos aqui uma estudante britânica e um estudante americano. Let's go on, let's check. Let's see it again, let's go. Act 8. I think British English is more beautiful. But I don't have any bad feelings towards American pronunciation. In fact, I find it to be quite charming. I'm an American, born and raised, and to me, British English sounds a little posh. You guys always sound way too formal, Helen. Formal? How come? Like, instead of saying party, you say party. So, even when making an informal invitation, you tend to sound a bit uptight. Would you like to come to a party tonight? Maybe, but that's a tad unfair. I could say that you always sound funny when you emphasize every single R within a word. My car is over there near that park. It certainly sounds funny when you try to emphasize the R's. Some words you guys use are funny too. For example, how come you call a bathroom a loo? It cracks me up. I have to agree here, Peter. It's a bit funny, but you make me so confused when you call crisps chips and chips fries. Something else here. Why do you always say have got instead of have alone? I have got too many problems with that. Alright, Peter. I loved having this chinwag with you. That was brilliant. Chinwag? What does that mean? It's a British slang for chat. In that case, I had a blast chatting with you too. Então aqui nós observamos gírias, diferenças de pronúncia. Espero que com a leitura aqui, né, da nossa audio script, vocês consigam visualizar um pouquinho melhor. Aqui, meus queridos, questão 12, nós temos mais uma questão para completarmos com os indefinite articles. Let's check. The following sentences were taken from the conversation between Helen and Peter. Essa conversation que nós acabamos de observar aqui, né? Read them and fill in the blanks using indefinite articles. Leia, ouça novamente, né, e complete. I am an American born and raised. Então, eu sou um americano, nascido e criado americano. American começou com a letra A, som de A, American. Então, nós precisamos usar o artigo an, artigo indefinido an. Letter B. And to me, British English sounds a little posh. E para mim, a língua inglesa parece um pouco sofisticada, um pouco chique demais. Então, little começou com a letra L, né? Então, nós temos aqui que usar A. A a gente usa antes de consoante. So, even when making an informal invitation, it tends to sound a bit uptight. Bem, e mesmo quando vocês vão fazer um convite informal, vocês parecem que estão um pouco acima da média. Bit começou com a letra B, então marcamos A. I could say that you always sound funny when you emphasize every single R within a word. Eu poderia dizer que vocês são um pouco engraçados quando ficam enfatizando cada R numa palavra. For example, how come you call a bathroom a loo? Então, olha, bathroom começou com a letra B, consoante, loo começou com a letra L, vogal, e tem o som da vogal mesmo, né, pessoal? E aqui as nossas últimas alternativas aqui, vamos lá. Letter F and letter G. Check it. It's a British slang for chat. É uma gíria britânica para bater papo. In that case, I had a blast chatting with you. Neste caso, eu tive um bate-papo com você também.
Então, usaram duas gírias aqui. E aqui prevaleceu também o uso do artigo indefinido a, que a gente usa antes de som consonantal. And, antes de som vocal, de vogal. A, antes de som consonantal, som de consoante. Ok? Bora agora dar uma olhadinha no que essa próxima página nos traz. Estamos aí na página 41. Australia, a piece of land that went for a swim. Como assim? Austrália, pedaço de terra que saiu para nadar. Engraçado esse título, né, gente? Vamos ver o que esse texto nos traz. Question 13. Read the synopsis of this book and answer the following questions. Leia a sinopse deste livro e responda as seguintes questões. O que é uma synopsis? It is a short description of a movie or a book. Uma pequena descrição de um filme ou de um livro. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história da Austrália? The story of Australia starts with a piece of land that went for a swim. A história da Austrália começou com um pedacinho de terra que saiu para nadar. About 200 million years ago, it floated away from Africa. Em torno de 200 milhões de anos atrás, ela flutuou para longe da África. Very, very slowly. Muito, muito lentamente. It was home to dinosaurs and giant animals. Then the first Australians showed up and got comfortable. Ela era o lar de dinossauros e mamíferos gigantes. Então os primeiros australianos apareceram e tornaram dela uma terra confortável. And for a long time, this wild and wonderful land was a mystery to the rest of the world. E por muito tempo, essa selvagem e maravilhosa terra foi um mistério para o resto do mundo. Until the English decided it would make the best jail ever. Até que os ingleses decidiram que ela seria a melhor prisão de todas. Observe a imagem, The Upside Down History of Down Under. A história de ponta cabeça da história controversa. Como assim? Né? Esse texto também é engraçado, mas ele é bem legal. Aqui estão as questões e resolução delas, mas a teacher espera que vocês pausem o vídeo e respondam, busquem as informações do texto, mas agora nós vamos corrigir. What is the subject of this text? This book, sorry. Qual é o assunto desse livro? The book is about the story of Australia. O livro fala sobre a história da Austrália. What does jail mean? If you don't know, look it up and write down the definition. O que significa a palavra jail? Se você não conhece, pesquise e escreva a sua definição. Jail é o xadrez, né? Então, olha só. The word means prison. A place for the continent, the confinement of people who have committed crimes. A palavra significa prisão, um lugar de confinamento para pessoas que tenham cometido algum crime. Letter C. Why do they refer to Australia as an English jail? Search the internet and find out about it. Por que eles consideram, por que eles se referem à Austrália como sendo uma prisão inglesa? Pesquise na internet e descubra mais sobre isso. Então, o livro já nos traz uma pesquisa, vamos ver. They mention it due to the fact that the British used Australia as a place to send convicts. Before invading Australia, they would send convicts to the 13 colonies on the coast of America. However, when the Americans declared independence, they had to find somewhere else to send them. Eles mencionam isso devido ao fato de que os britânicos usavam a Austrália como um lugar para enviar os convictos. O que é convictos? Mandar os condenados, aquelas pessoas que infringiam as leis. Antes de invadir a Austrália,
os britânicos mandavam esses condenados para as 13 colônias na costa americana. Entretanto, quando os americanos declararam a independência, eles tiveram que encontrar algum outro lugar para mandar esses convictos, para mandar esses condenados. E a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil, né? As pessoas que infringiam as leis lá em Portugal, que eram condenados, eram mandados para o exílio aqui no Brasil. Né? Então, todos nós temos assim um berço muito suspeito e miscigenado. Olha que interessante, não somos os únicos no mundo. Assim também são os americanos, the United States of America and the 13 colonies. E assim também são os australianos. Ó, mundinho pequeno esse nosso, hein? Let's go on, let's continue. Let's go to our next activity, and so it is 14. Read the following facts about the history of Australia and number them 1 to 5 according to the order you think they happened. Then listen and check. Mas já vamos ouvir e checar, né? Qual é que seria a distribuição dos parágrafos. Enumerar aqui o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. Então, neste momento, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura e tentassem ir absorvendo o máximo possível, né? Do que essa audio script nos traz. Let's check. 9. Britain's first contact with Australia came with Captain Cook's voyage in the ship Endeavour. Ended in Australia in 1770 and claimed it as a British territory. The process of colonization began in 1788. A fleet of 11 ships containing 736 convicts, some British troops, and a governor set up the first colony of New South Wales. Colonizing Australia, Britain gained an important base for its ships in the Pacific Ocean. It also gained an important resource in terms of being somewhere to send convicts. Till the American Revolution, Britain could send convicts to the 13 colonies. However, this ended when the Americans declared their independence. Thousands of other British settlers also migrated to Australia. They were attracted by the easily available land, which led to conflict with the Aborigines. In 1826, settlers began colonizing Western Australia. The colony of South Australia was set up in 1834. A new wave of migration was sparked off in the 1850s by the discovery of gold, and the white population of Australia rose by around 500,000 in 10 years, while the Aboriginal population decreased. Agora a teacher indica que vocês façam a tradução desse texto para compreendê-lo com maior propriedade. Agora, na nossa sequência, meus queridinhos, nós vamos falar um pouquinho sobre os definite articles, os artigos definidos. Nós falamos anteriormente sobre os indefinite articles, que é o artigo indefinido, que significa uma. Agora, o artigo definido em inglês, ele pode significar o, a, os, as. Então, ele é usado tanto para o singular quanto para o plural. Eu tenho uma diferença aqui. Quando eu uso um artigo indefinido, eu quero dizer uma coisa qualquer. Então, quando eu falo a pen, uma caneta, qual caneta? Ah, qualquer uma. Me empresta uma caneta aí? Can you lend me a pen? Você pode me emprestar uma caneta? Qual? Qualquer uma que você tiver. An eraser, uma borracha? Qual borracha? Qualquer uma. Can you lend me an eraser, please? Você pode me emprestar uma borracha, por favor? Qual borracha? Qualquer uma. Agora vamos supor que eu só tenho essa caneta, eu só tenho essa borracha e perdi as duas. Então, o que eu vou dizer? I'm looking for the pen that I lost. Estou procurando pela caneta que eu perdi. Não é qualquer caneta, é a caneta. Então, aqui entram os definite articles. The significa o, a, aquele exatamente, aquela coisa exatamente que eu perdi, aquilo exatamente que eu estou procurando. Se eu falo a doctor, é um médico qualquer um médicozinho qualquer. Agora, quando eu falo the doctor, o médico,
Seria, por exemplo, o melhor médico. É aquele médico que eu estou procurando, é aquele médico que eu vou me consultar. Então vamos ver o que o livro nos traz. You've already learned about the use of these small words or articles, right? Você já aprendeu sobre o uso dessas pequenas palavras, né? Ou artigos, certo? In the previous section, we reviewed the use of indefinite articles a, and now we are going to review the use of the definite article the. Na sessão anterior, nós revisamos o uso dos artigos indefinidos uma. Os dois têm o mesmo significado, a ou an. O a a gente usa para sons consonantais, o n para sons vocálicos. Agora, nós vamos revisar o uso do artigo definido the, que significa o, a, os, as. First, look at these two sentences and identify how the use of different articles changes their meaning. Primeiramente, observe essas duas sentenças e identifique como o uso dos diferentes artigos muda o significado delas. The continent was colonized in 1834. O continente foi colonizado em 1834. A continent was colonized in 1834. Continente foi colonizado em 1834. Qual continente? Não sei. A continent, qualquer. The continent, qual continente? Aquele que eu falei. O continente, não é qualquer. Repararam a diferença? Nós podemos usar os dois, um definite article ou indefinite article. Porém, a semântica da nossa frase, o significado da frase muda. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui as atividades. Aqui estava pedindo o seguinte, eu já vou deixando vocês verem e visualizarem as atividades, mas sabendo que vocês têm que fazer. Let's check how much you've understood about the use of articles. Vamos checar o quanto você compreendeu sobre o uso dos artigos. Read the following sentences and decide if the blanks need to be filled with an article an, d, or not. Leia as seguintes sentenças e decida se as lacunas precisam ser preenchidas com um artigo indefinido a ou an, ou um artigo definido the, ou não, nenhum artigo, né? Então, olha só. I bought a new book about Australia. Eu comprei um livro novo sobre a Austrália. It's fantastic. É fantástico. Então, aqui não precisa de artigo, aqui precisa, né? Do a, porque N é consoante. I'm not crazy about British English. Eu não sou louco com a cultura britânica. To tell you the truth. Para te contar a verdade. A verdade. The, artigo definido. Captain Cook arrived at Australia. Captain Cook chegou na Austrália. Não precisa de artigo aqui, porque já tem um in, uma preposição, né? In a ship named Endeavour. Em um navio nomeado com o nome de Endeavour. A ship, navio. English is spoken in every continent in the world. O inglês é falado em cada continente do mundo. The more you speak a foreign language, the more you will learn it. O mais que você falar uma língua estrangeira, o mais você saberá sobre ela. I believe English is the best language I learn if you are interested in business. Eu acredito que o inglês é a melhor língua para aprender se você estiver interessado em negócios. A good way to practice English is to listen to music and to watch movies in English. Um bom caminho, uma boa maneira de praticar o inglês é ouvir a música e assistir filmes em inglês. Então, aqui está a correção da nossa atividade. Aqui nós temos esse quadrinho rosinha aqui que é importante para nós, esse reminder. Todos os usos, né, dos definite articles. We can use the the before plural, singular, countable or uncountable nouns. Então, nós usaremos o artigo definido the antes de substantivos no plural, no singular, contáveis ou incontáveis. The native people,
o povo nativo. The colony, a colônia. The ships, os navios. The gold, o ouro. We use the to talk about people or things already known by our reader or interlocutor. Nós usamos the para falar de pessoas ou coisas já conhecidas pelo leitor ou pelo interlocutor. I didn't like the movie about the colonization of Australia. My interlocutor knows which movie I'm talking about. Eu não gostei do filme sobre a colonização da Austrália. O meu interlocutor conhece, sabe de qual filme eu estou falando. We use the to refer back to people or things mentioned previously. Nós usamos o para referirmos, retomarmos pessoas ou coisas já mencionadas anteriormente. He moved to Australia and had 2 kids. A boy and a girl. The boy was named Stephen and the girl Sarah. Ele se mudou para a Austrália e teve 2 filhos, 2 crianças, um garoto e uma garota. O garoto se chamava Stephen, foi nomeado de Stephen, e a garota de Sarah. Don't use the before proper nouns and possessive adjectives. Não use the antes de nomes próprios e de adjetivos possessivos. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Austrália, British English, Austrália de novo. Nome próprio, né? Tá com letra maiúscula, então não usa the antes de nome próprio. Olha só. My book is new. My é pronome possessivo. Meu livro é novo. Então aqui também, deixa eu ver se nós tivemos algum exemplo aqui com possessivo e que não podia usar o the. Não, aqui nós não tivemos exemplo com possessivo. Mas aqui nós já temos um exemplo, né? Eu vou dizer, my book is new. Meu livro é novo. Não preciso colocar o aqui antes. The Sarah lives in New Zealand? Errado. Sarah é nome próprio, nome de pessoa. Então, quando tiver nome de pessoa, nome de lugar, não usa the antes. Sarah lives in New Zealand. Sarah mora na Nova Zelândia. Então, essas dicas aqui, ó, eram para ajudar a fazer. Eu fiz o contrário, né? A gente corrigiu aqui antes para depois ver as dicas, né? Mas agora vocês já sabem direitinho. E última setinha aí. But use the before countries whose name refers back to a group. The United Kingdom, the Bahamas, the Netherlands. Porém, usa-se o the antes de países cujos nomes se referem a um grupo de coisas. Então, olha só, United Kingdom, Reino Unido, são vários Reinos Unidos. Então, a gente usa the United Kingdom, the Bahamas, né? São as Bahamas, the Netherlands, the United States of America, ou os Estados Unidos da América, porque nós sabemos que os Estados Unidos da América foi composto, o lugar foi composto pela junção das 13 colônias. Então, não é apenas um estado, mas são os Estados Unidos da América. Então, nesse caso, quando o nosso substantivo estiver representando um grupo, então nós usaremos the. Mas quando o nosso substantivo for próprio, for o nome de lugar, for o nome de pessoa, não usaremos the. Combinadinhos? Let's go on. Activity 17. E estamos terminando, gente. Ask and answer the following questions. Essa pessoal, vocês deveriam fazer perguntas e responder essas perguntas aí. What is the main reason for you to learn English? Qual é a principal razão para que você aprenda inglês? What is an unforgettable song or chant in English you've learned at school? Conte-me, né? Qual foi uma canção inesquecível que você aprendeu? Uma canção inesquecível em inglês que você aprendeu na escola? What English accent is the most difficult to understand, British or American? Que tipo de sotaque é mais difícil de compreender, o britânico ou o americano? What can you tell about the colonization of Australia by the British? O que você pode dizer sobre a colonização da Austrália pelos britânicos? So let's go on. 10.
novelty. Into our business. Now, I gotta tell you, the center's numbers are nowhere near what they should be. And based on the customer complaints we've been having, it's a culture thing. Basically, you people need to learn about America. Now, it's all about bringing down the MPI. Things go faster if the customer feels they're talking to a native English speaker. But we are native English speakers. English is the official language of our government. You got it from the British and so did we. We just speak it differently. I mean, sometimes our pronunciation is better. We say internet and you say internet. Fair enough, but that's exactly my point. I'm asking you to say internet. Right, next time you're on the call, try to listen carefully to the customer's pronunciation, their slang, small talk. Try to learn from them. Learn about America. Ok, agora nós vamos ter mais uma oportunidade de ouvirmos este áudio script com o nosso script em si. Um momentinho. Bom, então, como eu estava falando, né, para a nossa atividade de número 19, nós temos que ouvir a nossa track 10, a faixa 10. Vamos ouvi-la. Acompanhe a leitura, prestem bastante atenção na pronúncia das palavras. Vamos lá. Track 10. Hello, everyone. Todd Anderson from Western Novelty, and I'm here to help integrate you into our business. Now, I gotta tell you, the center's numbers are nowhere near what they should be. And based on the customer complaints we've been having, it's a culture thing. Basically, you people need to learn about America. Now, it's all about bringing down the MPI. Things go faster if the customer feels they're talking to a native English speaker. But we are native English speakers. English is the official language of our government. You got it from the British and so did we. We just speak it differently. I mean, sometimes our pronunciation is better. We say internet and you say internet. Fair enough, but that's exactly my point. I'm asking you to say internet. Right, next time you're on the call, try to listen carefully to the customer's pronunciation, their slang, small talk. Try to learn from them. Learn about America. Bom, aqui nós temos uma fala um tanto quanto preconceituosa, né? O que esse audio script nos traz? O Todd Anderson provavelmente deveria ser o patrão, o chefe, o líder, quem está liderando ali a empresa, né? Que tem esse foco na Índia. Olá para todo mundo, sou o Todd Anderson e sou do Oeste. E eu estou aqui para ajudá-los a integrar aos nossos negócios. Eu tenho que falar para vocês que o centro número 1, onde é hoje, né? Aquilo que ele deveria ser. E baseado numa reclamação de um dos nossos consumidores, nós estamos tendo algum problema cultural. Basicamente, o seu povo precisa aprender mais sobre a América. E é sobre isso que eu vim fazer esse MPI. As coisas andam rápido entre os clientes, né? E eu sinto que vocês deveriam aprender a falar o inglês nativo. Aí a gente vem e diz, mas nós somos nativos, falantes de inglês. O inglês é a língua oficial do nosso governo. Nós aprendemos assim com a região da Bretanha, né? Vocês também. Só que nós falamos um pouquinho diferente. Nós dizemos inclusive internet, enquanto vocês, os americanos, né, dizem internet, porque eles falam tão rápido que parece que o T da palavra internet desaparece e fica parecendo internet. Fair enough, muito justo, exatamente o meu ponto é este. E eu estou pedindo que você diga internet. Da próxima vez que você receber uma ligação, tente ouvir cuidadosamente a pronúncia do seu cliente, a gíria, aquelas falas pequenininhas, miudinhas. Você vai aprender mais com eles. Aprenda sobre a América. Bom, voltando aqui então para o conteúdo do nosso livro, a gente teria que assinalar verdadeiro ou falso. Todd introduces himself mentioning his first and last name. Ele se apresenta dizendo seu primeiro e último nome, é verdadeiro. Todd tells the center is doing well because there are no complaints from customers. O Todd diz que aquele centro está indo muito bem, está saindo muito bem porque não existem reclamação dos clientes. Customers pode ser clientes ou consumidores.
Essa é falsa, porque ele está lá justamente por causa de uma reclamação. E o filme se chama Outsourced, terceirizado. É um serviço que a Índia está terceirizando para os Estados Unidos, né? Justamente esse assunto do filme. Todd believes things will get better in the center if customers believe that they are speaking with an American staff. Então, Todd acredita que as coisas vão se dar melhor ali naquele centro de comunicação se os clientes acreditarem que eles estão falando como uma equipe americana e não como uma equipe indiana. É verdadeiro? Asha tells Todd that they are native speakers of English as well. Aisha, que é essa moça indiana, diz ao Todd que eles são falantes nativos do inglês também. Então é verdadeiro, a gente percebe isso, né? Principalmente quando a gente lê o script. Todd tells the staff that they have to learn the American pronunciation. O Todd diz para a equipe que eles têm que aprender a pronúncia americana, também é verdadeiro. Próxima questão de número 20. The following lines came from the movie Outsourced. Read them and answer the following questions. As seguintes linhas, elas vieram do filme Outsourced, né, terceirizados. Leia-os e responda as seguintes questões. Então, Todd diz o seguinte: Things go faster if your customers feel they are talking to a native English speaker. As coisas acontecem mais rápido se os seus clientes acreditam que eles estão falando com um falante nativo de inglês. Aí a Aisha responde: But we are native English speakers. English is the official language of our government. You got it from the British and so did we. Mas nós somos falantes nativos do inglês. O inglês é a língua oficial do nosso governo. Nós aprendemos isso com a Inglaterra, com a região da Bretanha. E vocês aprenderam isso com a Inglaterra, com a região da Bretanha, e nós também, né? Então aqui nós temos as seguintes questões. Mais falas aqui. We just speak it differently. We say internet and you say internet. Nós apenas falamos um pouquinho diferente, né? Vocês falam nós dizemos internet enquanto vocês falam internet. Aí o Todd responde: Fair enough, that's exactly my point. I'm asking you to say internet. Justo o suficiente, exatamente este é o meu ponto. Eu estou pedindo para você dizer internet. Então, letra A. What does Aisha mean when she says, You got it from the British and so did we? O que ela quer dizer quando ela diz, você aprendeu isso lá na Inglaterra e nós também? O que ela quer dizer com isso? Né? Aisha wants to prove that English is their language as well as it is taught. She recalls that both countries, India and the United States, have the same linguistic background related to the British colonization. Então aqui nós temos toda uma pegada histórica, né? Retomada da questão da colonização. Aisha quer provar que o inglês é a língua dela, assim como é a deles, né? Indianos, assim como é a linguagem do Todd. Porque ela reconecta, né, esses países, a Índia, os Estados Unidos, ao mesmo pano de fundo linguístico relacionado à colonização britânica, né? Porque a Inglaterra colonizou os Estados Unidos e também a Índia. Então ela está se colocando ali em pé de igualdade, dizendo assim, somos filhos da mesma mãe, quase que como isso, né? Letra B. E finalmente nós temos a nossa pergunta de letra B. What does Todd mean when he says, I'm asking you to say internet? O que Todd quer dizer quando ele diz, estou te pedindo para dizer internet? He wants them to sound American because he believes his accent is better than theirs. He also believes that his clients do not want to talk to foreigners. Então, ele quer que eles soem mais americanos, porque ele acredita que o sotaque americano é melhor que o sotaque deles, os indianos, que é um sotaque britânico. Ele também acredita que os clientes não vão querer falar com estrangeiros, então que eles têm que soar mais naturais, digamos assim, né? Então, estamos com as atividades desta página corrigidas. Vamos para a página 45. Let's go on.
almost finishing. Aqui nós temos mais um pouquinho de textos, né? Observem aí. But English in Africa comes in many different shapes and forms. Mas o inglês da África vem em muitos formatos e em muitas formas. How many countries in Africa use English as one of their official languages? Quantos países na África usam o inglês como a língua oficial deles? What does the following text reveal about English in Africa? O que o seguinte texto revela em relação ao inglês na África? Então aqui nós temos o seguinte: 26 out of 54 countries use English as one of their official languages. 26 de 54 países usam o inglês como a língua oficial deles. The text reveals that English is widely spoken in Africa, however the continent has many languages and is a fact that English is spoken in the continent. O texto revela que o inglês é amplamente falado na África, apesar de o continente ter um número imenso de línguas, né, e que isso afeta a fala do inglês no continente. Então aqui vamos ver o que o texto nos traz. For the first time in history, a truly global language has emerged. Pela primeira vez na história, uma linguagem verdadeiramente global emergiu. English enables international communication more excellent with far wider reach than other possible candidates for this position, like Latin in the past and French, Spanish and Mandarin in the present. O inglês possibilita uma comunicação internacional por excelência, o que foi amplamente pesquisado, né, por possíveis candidatos no passado, como era o latim, né, no passado, o francês, depois o espanhol, o mandarim no presente. In a memorable phrase, former Tanzanian statesman Julius Nyerere once characterized English as the Kiswahili of the world. Kiswahili, então aqui nós temos a explicação dessa expressão. Swahili, also called Kiswahili, is a major Bantu language spoken in the East Africa. É uma língua Bantu falada amplamente no leste da África. Então, olha só, o que eles estão falando aqui? Na memorável frase, né, do Júlio Nyerere, que é um tanzaniano, caracterizou o inglês como sendo a língua bantu do mundo. Ou seja, todo mundo fala e todo mundo se entende, né, em inglês. In Africa, English is more widely spoken than other important lingua francas like Kiswahili, Arabic, French, and Portuguese, with at least 26 countries using English as one of their official languages. O que ele diz aqui? Na África, o inglês é mais amplamente falado do que outras línguas francas e importantes, como o Kiswahili, árabe, francês e português. Em pelo menos 26 países, né, usa-se o inglês como uma das suas línguas oficiais. O que é uma língua franca? Uma língua franca, o que é francofonia? É quando vários países se comunicam naquela língua para fazer comércio, por turismo, né? Nós temos muitos países que falam francês, muitos lugares, muitos países que falam português, e o inglês está ganhando aí, está liderando, está aí no topo da língua mais falada no mundo, né? Está ganhando a corrida da francofonia. But English in Africa, cuidado que aqui nós temos um conectivo, mas o inglês na África, está dando ideia de oposição de ideias. But English in Africa comes in many different shapes and forms. Mas o inglês na África vem em muitos formatos diferentes e muitas formas. Então aqui nós temos duas conjunções. But dá uma ideia de oposição, o and dá uma ideia de adição. It has taken root in exceptionally multilingual context with well over 1,000 languages spoken on a continent.
Ele tem a sua raiz num contexto excepcionalmente multilinguístico, onde milhares de línguas faladas e milhares de línguas faladas pelo continente. The influence of this multilingualism tends to be largely erased at the most formal levels of use, for example, in the national media and higher education contexts. Então, o que está dizendo aqui? Essa influência multilinguística tende a ser amplamente apagada pelos níveis mais formais da linguagem, como, por exemplo, na mídia nacional e em contextos educacionais mais elevados. Não é? Porque na mídia nacional e nos conteúdos acadêmicos, né? Quando você vai estudar um artigo acadêmico, ou quando um palestrante vai fazer uma palestra em inglês dentro de uma universidade, ele vai usar o inglês padrão, seria aquela linguagem, o português que aparece no Jornal Nacional ou em qualquer noticiário, aquele português politicamente correto. Então, nas mídias sociais e na linguagem acadêmica, nós temos aquele inglês padrão, seguindo a gramática mesmo, mas não é o que acontece no dia a dia, na fala, nas convivências, né, nas vivências da língua que as pessoas trazem. But at an everyday level, the Queen's English has had to defer to the continent's rich abundance of language. Speaking Creole, second language, and first language English all flourish alongside them. Mas, no nível do dia a dia, até mesmo a rainha inglesa tem que, olha só a palavra defer, significa aceitar, curvar-se, tem que curvar-se para as riquezas do continente e a abundância linguística, abundância de línguas, né? O Pidgin, que nós já falamos anteriormente, o Creole, que são as línguas mistas, a segunda linguagem e a primeira língua inglesa, todas elas florescem juntamente. Então, a língua vai crescendo, vai se expandindo, junto com as formas mais formais, não é? E também com os dialetos, as gírias, os pidgins, aquilo que é característico de cada situação conversacional. Vamos agora para a nossa última página de atividades. E nós vamos observar um pouquinho aqui, olha, das Coordinating Conjunctions, que são as conjunções coordenadas. O que significa falar conjunção? Conjunção é uma palavra que vai colocar em conjunto. Olha, os nossos ossos, eles são unidos por uma juntinha, né? Eu tenho partes de ossos que são unidos por juntas. Então, as conjunções, nós podemos entender como se fossem assim, as juntinhas das frases. Aquilo que vai ser acrescentado na frase, dando uma ideia de adição ou de oposição, não é? Então, vamos ver o que nós temos aqui. Words that connect words. Palavras que conectam palavras. Phrases and clauses in a sentence are called conjunctions. Palavras que conectam palavras, frases, orações em uma sentença são chamadas de conjunções. In this section, we are studying coordinating conjunctions. Nessa sessão, nós estamos estudando as conjunções coordenadas. Here is an acronym to be used to remember them. Can you identify the conjunctions that form it? Aqui está um acrônimo que foi usado para lhe fazer lembrar delas. Você consegue identificar as conjunções que os formam? Olha só, fanboys. Então, olha aqui, nós temos for, por, and, que significa e, nor, nem, but, mas, or, ou, yet, ainda, so, então. Então, aqui nós temos a primeira letra de cada uma dessas conjunções. E aqui nós temos um exercíciozinho a respeito delas, das conjunções. Olha só. Vejamos então a nossa questão de número 25. Go back to page 45 and pay attention to the words in bold in the text. Then, select the option that best completes each statement. Então, na letra A, nós temos dois parênteses, né? Vejamos aí. In the sentence,
essa questão aqui que nós vamos fazer agora, pessoal. In the sentence, the influence of this multilingualism tends to be largely erased in the national media and in the higher education. Então, a conjunção coordenativa and, o que ela significa? Na mídia nacional e, né, nos contextos de educação superior. Então, ela dá uma ideia de ênfase igual a ambas as frases, tanto a mídia nacional quanto os contextos de educação superior. Então, aqui nós sabemos que a conjunção mais, ela dá uma ideia de adição. Letra B. In the sentence, but at an everyday level, the Queen's English has had to defer to the continent's rich abundance of languages. The coordinating conjunction but expressed, a conjunção coordenativa but. O que significa essa conjunção coordenativa? Significa mas. Ela apresenta contraste. O que é contraste? Oposição de ideias. Né? Para isso que essa conjunção é usada. Então, olha só. O que nós deveríamos marcar aqui? Apresenta um contraste. Um contraste é uma oposição de ideias. Mas. But significa mas. Na nossa próxima questão aqui, então, nós temos que marcar, né, assinalar a conjunção coordenativa com a ideia que cada uma delas expressa. Então, olha só, expressando uma ideia de conjunção, nós temos a expressão so. Uma ideia de consequência, perdão, nós temos a expressão so. So significa porque, desta forma, então. Dando uma ideia de consequência, por causa disso, né? A conjunção and significa e, da ideia de adição. But, yet, significam mas, da ideia de oposição, contrário. Nor, significa nem. Nem isto, nem aquilo. Dá uma ideia de alternativa como ideia negativa. Por exemplo, nem disse a verdade, nem disse mentira. Não disse nada, nem fez uma coisa, nem fez outra. Aqui a conjunção for significa por, indicando uma razão ou um propósito. Por estar atrasado, ele estava muito nervoso. Pela razão dele estar atrasado, ele estava muito nervoso, né? Então, é uma conjunção que indica por isso, né? Por causa de determinada coisa. E a expressão or, ele vai indicar alternativas, né? Significa ou isso ou aquilo, mas não uma alternativa negativa. Porque o nor é só acrescentar um N que antes do or vira nor. Nem isso, nem aquilo. Alternativas negativas. Nem uma coisa, nem outra. E o or, alternativas afirmativas, positivas. Ou uma coisa, ou outra. Vamos prosseguir para a nossa próxima atividade. Nessa atividade aqui, olha só, nós temos uma audio script para ouvir, né? E tinha que completar aí esse textinho com as conjunções adequadas, de acordo com aquilo que vocês forem ouvindo. Vou colocar o áudio aqui para vocês checarem. Let's go! Track 11. The presence of English around the globe has brought the idea of Englishes in a plural form. A moment, please. So, we need to think of 11. Now. The presence of English around the globe has brought the idea of Englishes in a plural form. So, we need to think of English as a dynamic and changeable language. From that perspective, there is no such thing as right or wrong in the production of the speakers from different backgrounds. We shouldn't seek for a native speaker accent nor a perfect pronunciation. Yet, intelligibility. Low power. Please charge. Sorry. Languages are not broken, but they are alive.
And we finish. Let's see. A presença da língua inglesa pelo globo inteiro tem trazido a ideia de vários ingleses de uma forma plural. Então, olha aqui, consequência, né? Então, nós precisamos pensar no inglês como uma língua dinâmica e mutável. Daquela perspectiva onde não existe uma coisa certa ou errada, alternativa, né? Na produção dos seus falantes com diferentes panos de fundo. Nós não devemos procurar por um sotaque do falante nativo e nem por uma pronúncia perfeita. Olha só, alternativas negativas, eu não vou procurar por isso e nem por aquilo. Mas sim, ainda assim, a inteligibilidade da meta do uso da língua estrangeira, né? Então, ao invés de procurar por isso ou por aquilo, eu devo procurar compreender a meta dessa língua estrangeira. As linguagens não são broken, não são quebradas, mas, ao invés de ser uma coisa fragmentada, quebrada em pedacinhos, elas são vivas, elas vão adquirindo formas, né? Ao longo da vida. As próximas atividades aí, pessoal, são atividades de cunho pessoal, né? Então, nós estamos com o nosso conteúdo da S vencido! Ah, que demorou! Gente, perdão aí, desculpa aí, falei demais, mas é porque era necessário. So, I wish you good luck in your exams. Kisses for you, hugs for you too. I believe in you. Bye bye.